Olá! Sabe, às vezes é difícil saber o que é genuíno e o que é só fachada, não é? Principalmente quando se fala de fé. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse tema. Vamos usar um material do nosso canal de estudo da Torá para entender como identificar o que eles chamam de lobos em pele de cordeiro. Ok, então o nosso roteiro hoje tem 5 pontos principais. Primeiro, vamos falar sobre o disfarce do lobo. Depois, vamos botar a aparência contra a prática. Na sequência, a gente vai ver qual é o teste da Torá, aplicar isso num caso real e, por fim, um alerta bem importante. Vamos lá! Então, vamos começar com o ponto central aqui. O perigo que se esconde por trás de uma fachada de santidade, muitas vezes bem debaixo dos nossos olhos. Tudo começa com este aviso das Escrituras. A ideia central é que a aparência, ela pode ser uma máscara, né? Uma máscara muito bem feita para esconder a verdadeira intenção por trás. Uma natureza que a fonte descreve como predatória. Então, o que define um falso profeta segundo essa análise? Não é só o que a pessoa fala, não. É o contraste, sabe? O abismo entre o que ela parece ser e como ela vive de verdade. A pergunta-chave, então, é: a vida dessa pessoa bate com o que está escrito nas Escrituras, na Torá? Certo. Agora a gente vai fundo nessa diferença entre o que se vê e o que se faz. É aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a pele de cordeiro. A pessoa é super amorosa, usa as roupas certas, mede as palavras, tudo perfeito. Mas do outro lado, o interior do lobo. A vida real está completamente desalinhada da Torá. Come o que não deve, adora ídolos, não ensina as escrituras, é um contraste gritante. E o ponto que o material ressalta é que isso não acontece por acaso, sabe? Não é um deslize, é algo intencional. A pessoa se especializa em criar essa aparência perfeita justamente para que ninguém veja o que acontece por trás das cortinas. Certo, se a aparência não é confiável, então como saber? Bom, a fonte diz que existe um único padrão que não falha, o teste da Torá. E o método é bem direto, em 3 passos. Primeiro, observar a vida da pessoa, o dia a dia mesmo. Segundo, pegar o que foi observado e comparar com o que as escrituras dizem. E terceiro, se não bater, pronto. É uma checagem direta, a vida real contra a palavra escrita. E aqui vem um ponto fundamental segundo essa visão. Não existe meio termo. Ou a pessoa vive de acordo com tudo o que está escrito na Torá, sem desviar para nenhum lado, ou não é genuíno. Essa adesão total que para a fonte define a verdade. O dia a dia mesmo. Segundo, pegar o que foi observado e comparar com o que as escrituras dizem. E terceiro, se não bater, pronto. É uma checagem direta, a vida real contra a palavra escrita. E aqui vem um ponto fundamental segundo essa visão. Não existe meio termo. Ou a pessoa vive de acordo com tudo o que está escrito na Torá, sem desviar para nenhum lado, ou não é genuíno. Essa adesão total que para a fonte define a verdade. Tudo bem, isso na teoria parece claro. Mas e na prática? Agora a gente vai ver um estudo de caso, uma história pessoal que a fonte compartilha e que ilustra isso perfeitamente. A história se passa uns 40 anos atrás. O narrador foi visitar um lugar que era famoso por ter curas milagrosas. Ele foi lá para ver com os próprios olhos, sabe? Para investigar. E chegando lá, ele viu uma coisa impressionante. Um homem cego, de verdade, voltou a enxergar. Imagina a cena, um milagre ali na frente de todo mundo. Era algo que parecia incontestável, um sinal claro de poder divino. Mas, e aqui vem a virada, o fato de ter acontecido um milagre significava que o curador era um verdadeiro profeta? É aqui que o teste entra em ação, deixando a emoção do momento de lado e partindo para a análise. Apesar do milagre incrível, a resposta foi um sonoro não. Por quê? Porque quando o narrador aplicou o checklist da Torá, as coisas não batiam. O homem tinha a barba feita, usava terno e gravata, adorava ídolos, comia linguiça de porco. Enfim, a vida dele era o oposto do que as escrituras mandam. O milagre estava lá, mas a vida não correspondia. E essa história toda nos leva direto para o aviso final, e é um aviso bem sério. O ponto é que as escrituras não falam que apareceriam alguns falsos profetas.
A palavra usada é muitos, principalmente no que eles chamam de últimos dias. Ou seja, não é uma ameaça isolada, é algo em grande escala. E o perigo é que o engano vai ser muito, mas muito convincente. Eles farão sinais grandiosos, coisas tipo fazer fogo descer do céu, o tipo de coisa que seria capaz de enganar, se fosse possível, até os escolhidos. O nível do engano é altíssimo. Então a mensagem central desta análise fica bem clara, né? Diante de enganos tão bem elaborados, a única defesa é a vigilância. Uma vigilância que não se baseia no que se vê por fora, mas do que está escrito. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Como é possível manter essa vigilância constante para não cair nessas armadilhas?